Olá, seja bem-vindo ao canal Sair da Pindaíba. Aqui você vai ver notícias importantes sobre economia e também dicas sobre finanças pessoais. Não se esquece de se inscrever no canal. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, comenta sobre a MP alternativa ao aumento do IOF que foi proposto pelo governo. Para o especialista, a proposta nova não surpreende e aponta que a medida, assim como a anterior, mira a arrecadação para cumprir metas fiscais. Então, bora para a notícia, vamos ver esses impostos. Para continuar repercutindo a MP alternativa ao IOF, falamos agora com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Seja bem-vindo à nossa programação, Gustavo. E aí, como é que fica esse detalhamento? Tivemos algumas surpresas e alguns detalhes que faltavam anteriormente das medidas propostas pelo governo. Bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, basicamente a gente observou uma medida provisória que estava já um pouco ventilada nos bastidores, a gente não viu grandes surpresas. Tem algumas dúvidas em relação a, por exemplo, a parte de fundos imobiliários e fiagros, a questão de proventos que está mencionada, mas de qualquer forma ela veio como a gente esperava de forma geral. E basicamente a gente tem com olho sobre questões de isenção LCI, LCA, CRIs e CRAS, que isso de fato pode afetar na ponta questões de crédito habitacional para o agronegócio. Então, a gente ainda está estimando os efeitos, tem estimativas que o governo prevê arrecadar em 10 bilhões, mas a leitura que nós fazemos aqui é que parece que o governo não ouviu as críticas que estavam sendo feitas anteriormente e, novamente, ataca pelo lado da arrecadação para cumprir com as metas fiscais. Ele trouxe alguns pontos em relação a gastos, em relação, por exemplo, ao seguro, defesa seguro, tem o pé de meia sobre os pisos de educação, perdão, mas são questões pontuais. E as medidas mais estruturais que foram até mencionadas por congressistas que precisam ser realmente atacadas, essa MP realmente não trouxe grandes novidades em relação a essa esfera. Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, sobre algumas medidas específicas que a gente traz nesse detalhamento, falta o cálculo, na tua opinião, de quanto que deve ser economizado, gerado de recursos, isso deve ficar para depois? A gente está ainda no escuro sobre as perspectivas do governo para arrecadação a mais com este projeto? Acredito sim, porque tem alguns pontos importantes que a gente precisa ressaltar. Primeiro, é uma medida provisória, e aí ela tem uma vigência por 120 dias, e é bem provável que alguns pontos já estão incomodando muitos parlamentares, muitos setores, e a gente pode até prever que algumas sejam até revogadas, então isso gera mais incertezas. Além disso, tem uma questão importante que muitos medidas só vão valer por ano que vem, então tem uma questão importante. No que sentido? Se o LCI e LCA vão ser tributados emissões a partir do ano que vem, até lá muitas emissões podem ocorrer, e aí você tira um pouco o efeito que poderia ter de arrecadação em relação a este ponto. Então, e aí de fato tem outros pontos que o governo recuou em relação ao IOF do que havia sido anunciado, então precisa recalcular, então um pouco a gente fica no escuro. E para finalizar, o governo sinalizou que ele pretende aí fazer um corte de até 10% nos gastos tributários, mas também sem grandes planos, diz que vai enviar um projeto de lei, então também a gente fica no escuro em relação a essa questão. De fato, para você cumprir com as metas fiscais e conseguir atingir pelo menos o limite inferior da meta, a gente ainda tem que calcular de fato como que vai andar essa medida provisória nas próximas semanas. Perfeito. Fiz alguns cálculos aqui, Gustavo, para ver se ainda vale a pena botar dinheiro em LCI e LCA. Então, acabei calculando ali quanto que rende um título 100% do CDI com imposto de 17,5%, que é essa nova alternativa para qualquer prazo de vencimento, e quanto que renderia uma LCI. Olha, me parece ainda bastante atrativo. Qualquer coisa acima de 86,8% do CDI em emissões de LCI e LCA
vale o investimento, porque ganha mais do que um título 100% do CDI. Então, a gente tem uma margem para 88%, 90%, 94%, 95% do CDI para ser ofertado aí pelas companhias aos investidores, claro, sempre valendo o risco. O quanto de atratividade isso tira deste tipo de título e, efetivamente, quais seriam os efeitos? Vai ter realmente um efeito muito destrutivo na captação de recursos para a agro e para a indústria de construção aqui no Brasil? No fundo, a operação de crédito vai ficar mais caro, né? Se você tem um aumento da operação em si, na ponta final, o crédito ele vai aumentar. Se você tem uma isenção e você coloca, isso tem que ser levado em conta. Eu acho que grandes bancos, grandes emissões, talvez realmente não tenham tantos problemas, mas quando a gente olha outros pequenos, médias e pequenas empresas que realizam ou dependem dessa operação, eles poderão ter realmente uma exigência de prêmio maior, o que aí pode afetar realmente o crédito no ponto final para a habitação e para o agro. Eu estava pegando um estudo aqui dos Estados Unidos, que a gente até deve colocar isso em breve nas mídias, que um título nos Estados Unidos na década de 86, os bancos podiam emitir títulos, usar esse dinheiro dessa captação e comprar títulos municipais de prefeituras para infraestrutura. E aí esses títulos eram isentos. E aí, para pagar, ele tinha que pagar os juros sobre a dívida, mas tinha um benefício. Se você faz toda essa operação, os juros pagos que você teria que fazer para outra ponta onde você captou, você poderia utilizar esses juros pagos para diminuir a base de cálculo do imposto de renda. E isso barateava e facilitava a operação e incentivava esse tipo de operação, perdão, repetição da palavra aqui. Mas basicamente essa operação, essa isenção não existia mais. E aí, basicamente, aumentou o custo da operação de 7% a 17%, que afetou uma redução de 5% no volume emitido. Se a gente olhar para o caso do brasileiro e usar mais ou menos essa proporção, realmente a gente pode ver uma queda de emissões no ano que vem de alguns ativos financeiros, porque o custo vai ficar mais caro. E se o custo ficar mais caro, o fluxo, as novas emissões podem ser, de certa forma, afetados. É realmente 5% ainda mantém-se atrativo, mas, de fato, algum ruído a gente vai ter em relação a novas operações. Perfeito. Você mencionava essas medidas de gastos, a gente teve algumas mudanças em seguros de saúde também, e também mudanças para pé de meia. O pé de meia, 13 bilhões de reais estavam fora do orçamento, agora é colocado sobre o piso. Como é que você recebe essas mudanças? São as surpresas, talvez, dessa medida provisória? São medidas pontuais, talvez tragam um alívio sim, mas não resolve o problema. E aí, de fato, eles devem discutir, até o Haddad comentou que eles estão esperando criar, no fundo, um grupo de trabalho para poder atacar as medidas mais estruturantes, falar com o Congresso e, de fato, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E o governo, de novo, vem colocando peso mais sobre a arrecadação do que medidas, por exemplo, desindexação do salário mínimo e aposentadoria, revisão das indexações do piso de saúde e educação, e isso podia trazer um alívio muito maior e mais previsibilidade para o orçamento do que essas medidas pontuais. Até a discussão do Fundeb. O problema, ao meu ver, é que a gente tem uma janela de oportunidade no terceiro trimestre que está se fechando, dado que não está sendo discutido da maneira apropriada, e essas medidas que poderiam realmente trazer um melhor alívio e até uma redução dos ruídos em relação ao executivo e os parlamentares, toda essa questão que a gente está observando, tinha que ser discutido agora, porque em breve teremos eleições no quarto trimestre e essas medidas que poderão ser mais impopulares terão dificuldade de serem aprovadas. E a gente fica discutindo essas questões na parte da arrecadação, na parte de aumento de alíquota para algumas operações financeiras que LCI e LCA, CRIs e CRAS, por exemplo, são fomento a essas duas indústrias que são das mais importantes do Brasil. E, de fato, tira um pouco o foco, ao meu ver, dos problemas que a gente teria que discutir há um bom tempo. No final das contas, e aí, Gustavo, eu queria até entender um pouco este ponto. Não tivemos nenhum recuo em relação ao câmbio, a envio de remessas para o exterior. Era de 1,1, foi para 3,5 e parece que ficou. A gente deve se acostumar, essa é a medida do governo, até
quais seriam os efeitos disso pela perenidade aí, por um período maior de tempo, para câmbio, para dólar. Isso acaba sendo ali de forma mais pura a medida regulatória do governo, o caráter regulatório desse decreto do IOF? Eu acho que para operações financeiras, o que foi decidido anteriormente vai ficar. Eu acho que essa é uma questão mais regulatória. Ele trouxe um alívio para câmbio para investimento, era 0,38, foi para 3,5, voltou para 1,1, não era 3,5, mas realmente isso terá um impacto, mas a meu ver a questão de câmbio não deve afetar muito. Ele até colocou aqui que retorno de investimentos estrangeiros diretos, eles vão ter isenção que mantém um pouco a atratividade. Então, de fato, em relação ao câmbio, não vejo grandes problemas que poderia haver de forma estrutural. Perfeito, e a gente traz essas mudanças aí para câmbio, para compra de dólar, para investimentos. Tivemos esse vai e vem, o governo falou que voltou para o que era, mas acabou subindo um pouquinho para 1,1. Não se esquece de se inscrever no canal.